todavia seja feita a tua vontade. E de fato, quando eu visitei uma igreja lá na cidade de Jardim, o Espírito Santo ele falou audivelmente comigo. E ele disse assim: a expectativa do teu coração ela é muito grande, mas te acalma, eu tenho o melhor para ti. E daquele dia eu fiquei tranquilo e eu visitei muitas igrejas, mas no dia que eu cheguei aqui, o meu coração se uniu com o coração do pastor. Nunca tinha visto aquele homem, e quando ele estava pregando, e quando ele estava falando, eu entendi que a paixão que ardia no coração dele se conectou com a paixão que ardia no meu coração. E naquele dia eu disse assim: eu vou ficar nessa igreja. Aí depois fiquei sabendo que era Células, que era G12. E aqui estou eu, para glorificar o nome do Senhor, tá? Queridos, a gente vai falar rapidamente algo que o Senhor ministrou comigo essa semana. Foi bem interessante, inclusive. Cadê o Douglas? Beleza? Pode soltar o slide aí que eu te passei. Vai sair aí. Mas, para adiantar, você pode abrir sua Bíblia lá em Mateus capítulo 8, tá? E a gente vai ler alguns versículos da palavra de Deus. Mateus capítulo 8, o versículo 1 diz da seguinte maneira: e desceu Jesus do monte, e seguia a ele uma grande multidão. E então veio uma pessoa que estava leprosa, e adorou ele, dizendo: Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo. E então Jesus disse: eu quero, seja limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: não diga para ninguém, mas vai até o templo e apresenta a oferta. Fala, oferta. Repete comigo, oferta. Que Moisés determinou. E então, continuando, versículo 5, Jesus entrou em Cafarnaum e chegou dele um centurião e disse assim: Senhor, o meu criado está em casa doente. Fala assim: o meu criado está doente, paralítico e violentamente atormentado, estava demoniado. E Jesus disse: tranquilo, eu vou lá e vou curar ele. Mas aquele centurião disse, versículo 9: eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e eu digo vai, e leva, e outro vem, e ele faz, e ao meu criado ele faz isso. Mas Senhor, somente uma palavra, e o meu criado ficará curado. Fala assim, só uma palavra. E então, versículo 10, Jesus maravilhou-se ouvindo isso e disse: em verdade, eu digo a todos vocês, meus discípulos, que nem mesmo em toda Israel eu encontrei tamanha fé. Fale fé. Aí vai para o versículo 14. Demora a gente chegar em Apocalipse. Versículo 14 diz assim: e Jesus entrou na casa de Pedro e viu a sogra dele, que estava deitada e com febre. Então Jesus tocou ela com a mão, e a febre deixou dela. E ela levantou, serviu a eles. Fala assim, serviu a eles. Meus queridos, eu queria falar para vocês hoje sobre a bondade de Deus. A gente acabou de ler nas Escrituras 3 milagres que Jesus operou em sequência. E acredite, Jesus ele nunca fez nada por acaso. Esses milagres, a forma como eles ocorreram, aquilo que aconteceu antes, durante e posterior à ocorrência de cada um desses milagres, tem um objetivo específico. E Cristo trouxe essa revelação para nós. Mas primeiro, eu queria falar para vocês que Deus é bom. E eu quero dizer para vocês, na Bíblia, como Deus é bom. Salmos 31, 19 diz assim: como é grande a tua bondade, tu reservastes para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concede àqueles que refugiam-se em ti. Naum, capítulo 1, versículo 7.
O Senhor é bom, o refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 34. Rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Salmos 100. O Senhor é bom, o amor dele é leal, o amor dele é eterno, a fidelidade dele permanece por todas as gerações. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Saibam, portanto, que o Senhor, o Deus de vocês, Ele é Deus, Ele é fiel, Ele tem aliança e a bondade dele dura por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem o seu mandamento. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: ei. Prestou não, peraí. Bora lá. É porque eu ia sentir um negócio assim, entendeu? Aí eu não senti, aí tem que falar mais alto. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: ei. Agora eu senti. O Senhor é bom. E a bondade dele dura para sempre. E a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. E foi da vontade dele que você nascesse, que você crescesse, que você chegasse aqui. Então você pode até não parecer, mas é fruto da bondade de Deus. A gente resolveu essa parte, beleza? Deus é bom. Pode passar aí, Douglas. Porém, eu tenho algo para falar para vocês. Respostas que nem o Google tem. O que a gente vai falar hoje, nem o Google você vai achar essa resposta. Solta a pergunta aí, Douglas, o próximo slide. Eu pesquisei, ó, tá aí. Como retribuir a bondade de Deus? Deus é bom. A gente viu na Bíblia. A gente viu na palavra, a gente profetizou que Deus é bom, a bondade dele é perfeita, ela está aqui. Nós somos frutos da bondade de Deus. Mas agora, a pergunta que eu tenho para cada pessoa que está aqui: como você pode retribuir a bondade de Deus? E é exatamente tudo que nós lemos. E a gente vai fazer uma pregação expositiva bem simples. O primeiro ponto que a gente retribui a bondade de Deus está exatamente no primeiro milagre. O primeiro milagre foi do leproso. Vocês lembram? Então fala assim: o leproso me ensina a retribuir a bondade de Deus. A palavra que nós falamos na cura do leproso foi a oferta. A primeira forma que a gente vai falar nessa noite de retribuir a bondade de Deus é falando sobre a oferta. Jesus curou aquele leproso e Jesus disse o seguinte: não conta nada para ninguém, mas vai lá na igreja e deposita a oferta. E da mesma maneira, nós entendemos que aquela oferta foi uma oferta para retribuir a bondade de Deus com ele, porque ele era leproso e naquele momento ele não era mais. E eu queria falar com vocês rapidamente, com 3 testemunhos, 3 ofertas: a oferta de gratidão, a oferta de sacrifício e a oferta de entrega. Oferta de gratidão, eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe sempre foi dizimista, e eu lembro do primeiro papel de dízimo, porque a gente era da Assembleia, e tinha aquele papel escrito, com uma cadernetinha anotado fora lá, quanto é que dá dízimo todo mês. E o primeiro papel de dízimo que eu vi da minha mãe foi R$92. E naquele mesmo ano que eu vi aquele papel de dízimo, lançou uma campanha na igreja para sustentar uma família missionária que era fora do país, no Peru. E a minha mãe, ela foi a primeira pessoa a levantar a mão. E ela sustentou aquela família de missionários
com R$ 100 todo mês, durante 2 anos. E eu quero dizer para vocês, que naquele dia que ela entrou com esse compromisso, ela reuniu a nossa mesa e ela disse assim: o que nós iremos fazer não é para que Deus nos dê nada. O que nós iremos fazer por esses missionários é para agradecer a Deus por aquilo que nós temos. Vocês sabem o que nós tínhamos? Uma casa de madeira, que eu acordava com medo de madrugada, porque tinha várias brechas, e eu ficava olhando, e eu pensava que ia aparecer visagem, ia aparecer ladrão. Era isso que nós tínhamos. Nós tínhamos uma casa, que o piso dela a gente chamava de vermelhão, não sei como vocês chamam aqui. E era esse piso que nós tínhamos. E era eu que fazia a faxina dessa casa. E aí a minha mãe fazia eu varrer, eu tinha que passar o pano, e depois tinha uma cera que a gente tinha que passar, e tinha um negócio que chamava enceradeira, que ficava assim, ó. E eu tinha que passar naquela casa todinha, embora ela fosse bem pequena. Era isso que nós tínhamos. E eu era uma criança. E eu falo assim: como assim gratidão? A gente é pobre. Por que grato? Mas ela falava isso todo dia, todo mês, quando ela ia entregar essa oferta. Ela dizia: não é para que Deus nos dê nada, é para que nós sejamos gratos por aquilo que Ele nos tem dado. E assim, gente, resumindo essa história, a prosperidade entrou na vida da minha mãe, para a glória de Deus. E hoje, passado isso aí, 8 anos, o dízimo dela é 20 vezes mais esse valor que ela começou lá no começo. Isso é a glória de Deus, o poder da oferta, da entrega. O sacrifício, eu ia usar o outro exemplo dela, mas aí aconteceu comigo essa madrugada, tem que usar o meu. Eu estava ontem lá no Overdose Movements, né? E aí, de repente o Espírito Santo falou: faz uma oferta de sacrifício. E aí naquele momento foi muito rápido, quem estava lá viu que foi muito rápido o momento da oferta, não divulgaram o Pix nem nada. Mas no final do culto, eu procurei a pastora, eu disse assim: eu quero ofertar, uma oferta de sacrifício. Eu fiz aquela oferta, e aí vim para casa, e quando foi 3 horas da manhã, o Espírito Santo me acordou, e eu não consegui ficar no quarto. Falei: é a ansiedade da UV, eu vou lá para fora orar. E aí eu fui lá para fora, e naquele momento o Espírito Santo lembrou: lembra da oferta que tu fez essa noite? Clama a Deus, e Ele vai te responder. E então eu comecei a falar com Deus. Eu falei: Deus, eu tenho 2 coisas. A primeira, eu estou com um celular, que ele caiu na água, e aí apagou a tela dele, e ele está 5 dias desligado. E eu não tenho dinheiro para trocar a tela dele. Tem que esperar o próximo mês. E o segundo, eu tenho uma causa com a imobiliária do antigo aluguel que eu estava, que iria tomar muito meu tempo. A gente ia para a justiça, porque eles não quiseram negociar comigo. E aí a gente ia: vamos para a justiça. Então, a minha oferta de sacrifício é por essas 2 coisas. E eu te apresento essa oferta. E foi incrível, porque quando foi pela manhã, o meu celular começou a vibrar. E quando eu fui olhar o celular, estava ali aparecendo o horário do alarme, e ele vibrando, e eu passei o dedo para tirar o alarme, e a tela voltou ao normal, depois de 5 dias apagada. Oferta de sacrifício. Eu falei: uau. Eu falei: então já sei. Com certeza deu certo o negócio da imobiliária, porque tá tudo certo. E eu fui lá no WhatsApp da imobiliária, e aí a dívida, que era R$3.000, eles estavam me cobrando 5. Eu falei: ah não, peraí. O negócio do celular que era mais barato, Senhor. Aí a imobiliária, aí o Senhor vai. Mas amém. Eu continuei crendo. E quando foi essa tarde, o pessoal da imobiliária, em domingo, me procuraram e disseram: não, vamos fazer o seguinte, a gente quer fazer esse acordo aí. Vamos fazer da maneira que tu pediu, né? Diminui a multa pela metade, e aí você faz o que tem que fazer, e tá tudo pelo certo. A gente chega nesse acordo, ninguém vai para a justiça, ninguém vai com advogado, ninguém vai nada disso. E quando eu li aquela mensagem, falei para minha esposa, falei para o pastor, que ele estava por dentro de tudo, eu fiquei assim: cara, uma coisa que eu estava 10 dias lutando, tanto pelo celular, quanto por essa multa bendita. Uma oferta de sacrifício trouxe a resposta do céu sobre a minha vida em 4 horas de tempo. Uau! Essa é a oferta de sacrifício.
E a oferta de entrega, gente? A oferta de entrega, eu quero compartilhar para vocês rapidamente uma das histórias mais lindas que eu já vi na minha vida, que é a história de uma missionária, que o nome dela se chama Kellen Gaspar. Ela se entregou com 18 anos para Jesus, e o sonho dela era ir para o campo missionário. Só que rejeitaram ela porque ela não tinha curso de teologia, e ela não tinha dinheiro para pagar o curso de teologia. Então ela se ofereceu para limpar toda a faculdade e para fazer o café de todos os professores em troca da mensalidade. E então o diretor da faculdade concedeu, e ela assistia a aula, ela teve o diploma, somente fazendo faxina da faculdade. E aí, quando ela pensava que ela poderia ir ao campo missionário, chegaram e disseram assim: não, a gente não envia mulheres solteiras. Para você ir ao campo missionário, você precisa estar casada. A gente só envia homens solteiros. Mulheres solteiras a gente não pode enviar, é muito perigoso. E ali, em Belém, ela teve um direcionamento de Deus, voltar para a terra dela. E quando ela voltou para a terra dela de barco, uma das escalas foi no município de Barcarena. E na hora que o barco atracou em Barcarena, somente para entrar outros passageiros e descer outros, um casal de pastores entrou e disse assim: quem é Kellen Gaspar? E ela levantou a mão dentro do barco. E quando ela levantou a mão dentro do barco, aquele casal disse assim: essa noite nós sonhamos com você. E o Espírito Santo disse que é para a gente te enviar para o campo missionário. A gente vai cuidar de você, a gente vai capacitar você, e a gente vai te enviar para o campo missionário. E hoje essa mulher, ela tem o maior projeto missionário do estado do Pará, que se chama o projeto Campos Brancos, na cidade de Maracanã, aqui no Pará mesmo. E tem um detalhe o projeto dela: ela só envia mulheres solteiras. Glória a Deus. Então, gente, finalizamos a parte da oferta. E a gente vai continuar com o segundo ponto, que é o segundo milagre. O primeiro milagre foi o leproso. O segundo milagre foi o centurião, que intercedeu pelo criado dele. Vocês lembram que eu falei para vocês? E ele clamou pelo criado dele, pelo empregado, enfim. Esse é o segundo ponto: interceder pelas pessoas que padecem necessidade. Essa é uma forma extraordinária de você retribuir a bondade de Deus. Você se preocupar com a necessidade das pessoas que estão em sua volta. Existem pessoas que estão em sua volta, que convivem com você, que tudo que elas precisam é apenas de uma palavra. E foi o que o criado falou: apenas uma palavra. Existem pessoas que convivem com você, que estão ao seu redor, que tudo o que elas precisam é apenas de um abraço, é apenas de uma oração. Essa semana eu fiquei extasiado com algo que aconteceu no trabalho, porque a pessoa mais antipática, ao meu ponto de vista do trabalho, e eu comecei a sentir de falar de Deus para essa pessoa. Eu falava: meu Deus, essa mulher é muito ignorante, mas eu tenho vontade de falar de Deus para ela, eu vou falar. E eu comecei a falar e ela começou a me perguntar algumas coisas. E ontem eu fui convidar ela para a gente estar aqui no culto. E ela disse assim: meu filho tem um aniversário para ir, e eu preciso levar ele e tudo mais. Mas Lucas, por favor, me convida, eu quero ir, eu preciso ir. Eu estou sentindo algo no meu coração que precisa estar naquele lugar. E eu fiquei assim: como assim? Era a mulher mais improvável que eu imaginei. Era a pessoa mais improvável do meu trabalho. E da mesma forma eu digo para vocês: existem pessoas que na tua visão é improvável, mas talvez sejam elas que mais estão sedentas de ouvir a palavra de Deus. Talvez sejam elas que estão mais quebrantadas para receber o toque do Espírito Santo. E talvez Deus queira apenas usar a tua boca, Deus queira apenas usar o teu coração para que essas pessoas sejam alcançadas. E ainda, nesse mesmo milagre, Jesus testemunha da fé desse homem. Jesus disse assim: nem mesmo em todo Israel
existe uma fé que se compara com a desse homem. Só que tem um detalhe, ele era romano. E todo romano daquela época era politeísta. E eu ficava, como assim? Ele tem mais fé que todos os crentes e ele não é crente. Por quê, gente? Porque a fé não tem a ver com o tempo que você está aqui dentro. A fé não tem a ver com o tempo que você fez ao ver. A fé não tem a ver com a liderança que você carrega ou com a patente que você carrega. A fé tem a ver com um coração quebrantado, que reconhece que somente Jesus pode curar, que reconhece que somente Jesus pode salvar, que reconhece que somente Jesus pode transformar uma velha criatura numa criatura nova, que somente Jesus pode pegar o cancerígeno e tornar aquele tumor aniquilado, que somente Jesus pode pegar o paralítico e pode fazer ele andar. A fé, ela não é o que você pensa que tem. A fé é aquilo que você carrega com convicção, mesmo que você não tenha, mesmo que você não enxergue, mesmo que você não escute, porque ela não está firmada na nossa necessidade, ela está firmada em uma cruz que foi erguida para que nós fôssemos sarados. E aí a gente chega no último milagre, que foi a cura da sogra de Pedro. E na cura da sogra de Pedro é muito interessante, porque esse era o objetivo inicial de Jesus. Jesus tinha acabado de dar o sermão da montanha, ele só queria ir na sogra do Pedro tomar um café. E aí, nesse percurso, ele teve que curar o leproso, ele teve que curar o criado do centurião, ele teve que discipular os discípulos dele e dizer assim, ó, isso aqui que é fé. Vocês acham que fé é você estar aqui coladinho comigo? Fé é isso aqui. O cara que acredita em vários deuses olhar para mim e dizer que eu sou o Deus verdadeiro. E aí finalmente Jesus chega lá e eu imagino a cena. Eu imagino Jesus com os 12 entrando na casa de Pedro. E eu imagino assim, Pedro, sogra, cadê o café? Jesus está aqui. E aí chega lá na mesa, não tem café, não tem pão. Eita, parece quando o pessoal vai lá em casa. Não tem nada, cara. E aí Pedro, mas cadê o café? Cadê o pão? E aí vai procurar a sogra. Quando ele chega, a sogra dele está toda embrulhada em cima da cama, do jeito que o pastor queria estar agora, para ver se passa essa febre. E ela estava lá encolhida em cima da cama, com febre. Aí Jesus, que já tinha andado e curado todo aquele pessoal, ele foi lá curar a sogra de Pedro. Muito simples. A palavra de Deus diz que ele só tocou a mão, está curado. E ela curou. Só que é incrível o que acontece. A palavra de Deus diz assim, que ela se levantou e foi servir eles. E esse, para mim, foi o milagre mais simples, mas é o mais profundo. É aqui que está o mistério. Todos nós, todos vocês que estão aqui, foram alcançados pela bondade de Deus. Todos nós não eram dignos de estar aqui. O pecado nos consumiu. O pecado, a nossa carne, ela nos atraiu. Mas Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, e o sangue dele nos purificou de todo pecado. Você não está aqui por causa de algo terreno. Você está aqui por algo espiritual. E esse algo é a morte, a ressurreição e a promessa da vinda de Jesus. E todos nós igualmente fomos alcançados pela bondade de Deus. Porém, a nossa atitude diante da bondade de Deus, a forma que nós devemos retribuir essa bondade, ela vai diferenciar de cada pessoa e de todos. Eu digo a vocês,
Olhem para a sogra de Pedro. Ela simplesmente levantou e foi servir. Ela poderia levantar e simplesmente puxar saco de Jesus. Ô Jesus, tu me curou, obrigado mestre, me abraça, tu é o cara. Ah, tu quer café? Não. Amanhã se eu venho aqui eu vou fazer um café especial para o Senhor. Não, a palavra de Deus diz assim, que ela levantou, não se comunicou com ninguém, ela foi direto, eu preciso servir aquele que foi bom comigo. Eu preciso servir aquele que me deu a cura. Eu preciso servir aquele que me trouxe a vida. E eu queria agora convidar tanto a banda quanto a igreja para a gente se colocar de pé. E é para a gente fazer essa pequena analogia. E assim, gente, Jesus quer uma atitude nossa. E a atitude nossa, ela depende de posicionamento. Eu elenquei aqui vários pontos: oferta, fé, intercessão. Mas eu foquei em um específico, que é o serviço. Nós, na verdade, estamos no melhor tempo da nossa igreja. E eu não falo de crescimento, eu falo de serviço. Qualquer pessoa que chegar aqui tem algo para fazer. Seja espiritual, seja físico, seja material. E todos nós que estamos aqui, podemos ter essa postura. E aí eu pergunto, e eu me perguntei muito isso essa semana, e eu falava para Deus, eu falava assim, Deus, como eu posso servir? E Deus dizia para mim, eu quero que o teu coração seja um coração de servo, e o meu espírito vai te guiar como servir. Porque não adianta você servir pela força do teu braço, se o teu coração não está naquilo que você está fazendo. Então primeiro, eu quero um coração de servo, e depois eu vou te levar onde eu preciso ser servido por ti. E é isso que eu queria chamar essa noite. Pessoas que têm no seu coração, que têm na sua mente, um coração de servo. Um coração de serviço. Um coração que quer doar para Cristo, para que seja útil para Ele. Não somente no tijolo, não somente numa célula, mas na vida de multidões. Eu orava por essa igreja e por essa juventude, e o Espírito Santo, ele me falou algo muito tocante. Ele disse para mim, eu entreguei os jovens dessa cidade nas mãos da Igreja Reino. E existe uma promessa de avivamento sobre o Brasil. Mas quando a gente fala uma promessa de avivamento sobre o Brasil, a gente pensa muito distante. E o Espírito Santo dizia para mim, em Paraupebas, essa nuvem está repousada também. Existe avivamento para essa cidade. Existe um tempo, e o tempo é agora, que Cristo precisa de corações disponíveis, que o Espírito Santo precisa de pessoas que não olhem para o outro com um coração de julgamento, que o Espírito Santo precisa de pessoas que olhem com compaixão. Cristo poderia rejeitar aquele leproso, mas Cristo curou ele. Cristo poderia rejeitar aquele homem que era e adorava outros deuses, mas Cristo serviu a ele. Você pode rejeitar as pessoas que estão em sua volta, mas a vontade do Espírito é que você sirva essas pessoas. Deus está procurando pessoas, Deus está procurando corações,
Deus está procurando estruturas para serem usados com a chama viva do altar.